Então, podemos seguir agora com o trabalho da Silmara, os 15 minutos de apresentação. Certo. Vou compartilhar. Deixa eu aproveitar enquanto ela está compartilhando para agradecer o debate da professora Daíra. É um prazer revê-lo, Daí. Muito obrigada, viu? Igualmente, Paulo, eu ia agradecer também vocês. Igualmente, obrigado pelo convite. Nós agradecemos, e os meninos no grupo sempre falam das contribuições que você já deu no trabalho do William, ele sempre lembra, nossa, foi tão importante, então muito obrigada. Eu que agradeço. Eu ando meio desaparecido e querendo desaparecer cada vez mais, mas esses 2 convites eu não pude recusar. Muito obrigada, viu? Meu nome agora é Odair Desaparecido, da Silva. Agora eu vou ficar quietinha. Então, bom dia novamente, né? Eu sou a Silmara Ribeiro Moscatelli, eu estou fazendo doutorado na Unesp de São José do Rio Preto. A minha orientadora é a professora doutora Paula Tavares Pinto, e o trabalho que eu estou desenvolvendo é o uso de corpora para desenvolver atividades didáticas com fins específicos na língua espanhola. Então, eu planejei a minha apresentação, né? Introdução, objetivos, subsídios teóricos, os procedimentos metodológicos, os resultados parciais e a discussão. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, eu trabalho na FATEC de Presidente Prudente no curso de eventos. E quando eu comecei a trabalhar, percebi uma ausência de materiais disponíveis para atender às reais necessidades dos alunos. Por conta disso, a aplicação de um questionário de análise de necessidades, ele foi extremamente importante para que a gente conseguisse identificar aí os textos, né, os gêneros aí mais usados por esses profissionais de eventos. E após detectar esses textos, o objetivo é compilar um corpus, a partir da observação desse corpus, elaborar atividades por meio do léxico específico da área. As perguntas de pesquisa são: primeira, quais são as necessidades linguísticas nas habilidades de leitura e escrita dos alunos do curso de eventos em relação à língua espanhola? 2. Quais elementos linguísticos são mais característicos da área de eventos a partir do corpus explorado? E 3. Em que medida a aplicação das atividades didáticas para um curso de língua espanhola com fins específicos aumenta a compreensão dos elementos linguísticos característicos da área de eventos? Então, os objetivos, né, por conta das perguntas, são: o objetivo geral, criar mecanismos de apoio ao ensino de língua estrangeira por meio da elaboração de atividades didáticas baseadas na linguística de corpus, visando aos fins específicos do curso de eventos. Os objetivos específicos: o primeiro, identificar as necessidades de formação apontada pelos sujeitos da pesquisa para a elaboração do curso de espanhol específico para a área de eventos. Depois, montar um corpus utilizando os gêneros textuais mais usados na área de eventos. Após isso, fazer o levantamento dos elementos linguísticos característicos da área de eventos e, por fim, elaborar e aplicar essas atividades didáticas para fins específicos baseados em corpus. Então, na primeira etapa, né, o nosso subsídio teórico foi o LINF, né, que é Línguas para Fins Específicos, por conta realmente da necessidade de compreender, né, como um determinado grupo de profissional precisa aprender aquela língua, o que eles vão precisar para se comunicar, quais os objetivos que eles pretendem, né? Então, para isso, né, nos baseamos nos teóricos Hutzel Waters, Danielieb City-Jones, Aguirre Beltrán, né, que é uma teórica espanhola, né, nessa área de LINF, e Ramos, né, que é uma das especialistas brasileiras que tem um grande destaque na área. Então, a análise de necessidades, ela foi fundamental nessa etapa da pesquisa, né? Porque nós observamos ali a situação ambiente, elaboramos um questionário para levantar aí, né,
as características da situação-alvo, da situação presente, das lacunas de aprendizagem, dos desejos também dos participantes, quais seriam os conteúdos, né, que deveriam ser trabalhados. Então, nós tentamos realmente, né, utilizar todas essas definições apontadas por Dudley e City-Jones. Então, a análise da situação-alvo, né? O que um usuário do idioma precisa saber para atuar com eficácia em uma situação-alvo? Quais são as tarefas e as atividades nas quais os estudantes usarão a língua estrangeira? Então, essa era uma das maiores preocupações, né? Quando nós elaboramos o questionário. Análise da situação presente. Quais são as habilidades linguísticas que os aprendizes possuem para usar a língua espanhola? E quais são as informações sobre o que é desejado do curso para os aprendizes? E as necessidades de aprendizagem, né? Por que os aprendizes estão fazendo o curso? Como aprendem? Quem são esses aprendizes? As lacunas e os desejos também. Então, por meio de todos esses estudos, nós fizemos o nosso questionário. Aqui eu coloquei 10 questões, né? Em que nós tínhamos a questão e os objetivos, né? O porquê que nós fizemos cada uma delas, né? Se era para identificar os desejos dos participantes, a situação-alvo, se era para levantar os dados desses participantes, o nível de proficiência, o conhecimento deles na língua espanhola. E após isso, né, a nossa teoria é na linguística de corpos, né, porque a gente acredita, né, que ela contribui e muito na questão do ensino e aprendizagem dos alunos. Então, nós estamos aqui focados na coleta e análise de dados, né, a partir de uma abordagem empirista. Nós sabemos também que a linguística de corpos, ela incorpora, né, os mais recentes resultados baseados em estudos de um corpus, em currículos de ensino de línguas, materiais e dicionários de ensino, e ela também incentiva os docentes e discentes para analisarem os padrões de linguagem em corpos, como parte de suas atividades de aprendizagem, sejam elas em sala de aula ou em momentos de tarefa de casa. Então, nosso procedimento metodológico, né? A natureza da pesquisa é quantitativa e qualitativa, por meio de levantamento de dados. O contexto da pesquisa é a FATEC de Presidente Prudente, o curso de eventos. Os participantes, 98 alunos, né, responderam o questionário, divididos aí nos 6 módulos, né? O curso ele tem duração de 3 anos, mas ele é dividido por semestre, né? Então, por isso que eu falo 6 módulos. E 50 alunos egressos, que também responderam ao questionário. O instrumento da coleta de dados foi o questionário de análise de necessidades, os procedimentos de análise, né? A análise de necessidades, né? Por Dudley, City-Jones, Ramos, e a triangulação das fontes, né? E os procedimentos de análise após a identificação, né, desses dados é a compilação do corpus e a utilização da ferramenta SketchEnd. Então, os instrumentos aqui de análise, né? Nós aplicamos o questionário a partir do dia 8 de março de 2021. A coleta de dados foi feita junto aos estudantes do curso de eventos, então, como eu dou aula, né, na faculdade, fica ali um pouco mais fácil, né? Então, durante as minhas aulas, eu apresentei o questionário e apliquei. Eu dou aula a partir do 4º módulo, né? Mas pedi permissão para minha amiga, né, que é a professora do 1º, 2º e 3º módulo, para conversar com os alunos também e explicar esse questionário. Na mesma data, eu encaminhei via e-mail o questionário acompanhado de um pequeno tutorial para os alunos egressos e profissionais da área de eventos. Como que nós fizemos aí a triangulação dos dados, né? Eu me baseei em Long, foi por meio da comparação entre os dados coletados de uma fonte com a outra. O questionário ele continha 24 perguntas com alternativas de múltipla escolha, algumas eram objetivas, outras por meio da escala de valor, que foram intituladas como 1 para pouco importante e 5 para extremamente importante. E as análises elas foram feitas por meio das ocorrências, dos percentuais e, quando possível, pela média ponderada, né? Que, segundo Brown,
ele recomenda essas formas de análise, pois são mais fáceis de calcular, interpretar, apresentar e explicar para qualquer público. Então, aqui eu destaquei só, né, essas duas questões, né? Então, os alunos que responderam, né? 98 responderam, só que 2 não quiseram participar, né? Então, tinha essa opção no questionário. Então, nós tivemos 96 respostas realmente. Eu destaquei a pergunta em que eu tento identificar os gêneros textuais que eles acreditam, né, ser mais importante para trabalhar na língua espanhola, né, durante as disciplinas e que realmente farão parte da vida deles profissionais. E o gênero que mais se destacou foi a leitura de protocolos de eventos, textos para planejar eventos, que nós tivemos aí 4,34. Quanto mais próximo do 5, né, da média ponderada, mais alta era a frequência do gênero que eles apontaram como necessidade. E os egressos também apontaram esse gênero, né, 4,28 aí. Então, a partir disso, agora nós já temos esse dado, né, que o gênero aí mais importante, né, um dos mais úteis é a leitura de protocolo de eventos e textos para planejar eventos. A partir disso... Tem 5 minutos. Certo. Nós fizemos uma atividade piloto, né? Ainda não é o corpus real, vamos assim dizer, né? Porque nessa etapa da pesquisa nós estamos ainda trabalhando no questionário, mas eu coletei 10 notícias de jornais de língua espanhola durante o período de 15 de março a 8 de agosto de 2020. O tema em comum foi eventos realizados durante a pandemia. Todas essas notícias traziam o protocolo abaixo, como deveria ser feito os casamentos, né, durante a pandemia. E aí eu usei os critérios, né, de Weber-Sardinha para a definição desse corpus. Então, moda escrito, tempo contemporâneo, foi uma seleção por amostragem, porque é um corpus pequeno, é um conteúdo especializado, porque trata, né, do mesmo tema, a autoria foi de língua nativa e a finalidade é atividade de estudo com foco na compreensão leitora e escritora. Então, nós fizemos, né, toda essa coleta na ferramenta SketchEngine e nós elaboramos uma pequena atividade aqui, né, baseada em Delfino, que faz uso de corpos, tem enunciados claros, o foco principal é o padrão léxico-gramatical, o exercício é ético, replicável, motivador, não simplifica a língua usada nos textos, concordâncias, listas de palavras, apresenta um nível de dificuldade adequado para os alunos, é um conteúdo relevante, né, para a construção aí do conhecimento da língua estrangeira, o professor é um facilitador e o aluno acaba sendo um descobridor. Então, essa foi a atividade, né? Primeiro momento, eu apresentei, essa atividade foi feita de forma remota, eu apresentei os títulos, né, para toda a turma, e aí eles foram falando, né, o que eles imaginavam que iam tratar aquelas notícias. Depois, eu dividi a turma, né, em grupos, e aí cada grupo leu uma notícia. Depois, nós compartilhamos essas leituras, né, cada um falou um pouquinho da notícia que leu, e aí eles já ficaram atentos em relação aos protocolos que estavam descritos na notícia, a variação linguística, os tempos verbais empregados na notícia. Depois disso, todas as notícias foram reunidas no SketchEngine e eles tiveram acesso a elas. No primeiro momento, eu deixei com que eles explorassem a ferramenta de uma maneira livre. Após isso, eu pedi para que eles realmente se atentassem à frequência dos verbos tener, haver e deber. Então, aqui tem a frequência de todos os verbos, mas eram esses 3 que eles tinham que se atentar. Depois, né, eles investigaram ali, né, alguns contextos, né, e aí vem a primeira perguntinha, para que eles marcassem a frequência dos verbos e o contexto. Após essa observação das linhas de concordância, eles tinham que me responder, né? Quais eram os verbos, qual era o verbo dentro desses 3 mais usados para elaborar o protocolo para eventos em língua espanhola.
E por que que eles achavam que foi utilizado esse verbo? Após isso, eles identificaram que o verbo deber foi o mais usado ali na parte realmente de falar o passo a passo da elaboração. E que esse verbo ele sempre vinha acompanhado com um outro verbo no infinitivo. Então, eles observaram essas linhas de concordância e aí fizeram, então, esse outro exercício, né? Que era para que pudesse completar as lacunas. Depois disso, eles fizeram uma produção final, né? A partir de toda essa observação, dessa contextualização, eles escreveram um protocolo para um casamento durante a pandemia. Então, né, o que nós pretendemos aí para as próximas etapas, né? Compilar, né, o corpus agora com o gênero textual mais indicado, que são esses protocolos aí, né, para elaboração de eventos. Depois disso, observar as ocorrências lexicogramaticais, comparar com o corpus maior de referência, né, para a partir disso elaborar atividades didáticas baseadas em corpus. Nós acreditamos que dessa forma os alunos conseguirão compreender o uso da língua por meio de textos autênticos, analisar de maneira quantitativa e qualitativa e interpretar empiricamente diversos fenômenos linguísticos. Aqui nós temos algumas referências, né, que eu utilizei para essa apresentação. Muito obrigada. Acho que deu tempo, né? Muito obrigada, Silmara. Muito interessante toda essa pesquisa. E agora, novamente, eu passo a palavra para o professor Odair para iniciar o debate. Estava aqui abrindo o meu arquivo e esqueci de abrir o microfone, estava aqui falando para o arquivo. Bom dia novamente a todas e todos. Muito obrigado, professora Paula e Silmara, pelo convite. Seu trabalho, ele é necessário, né? Ele é interessante e mais que necessário, porque nós... não sei, parece que há uma resistência da área de ensino-aprendizagem de línguas de reconhecer a importância, né, a nossa importância do léxico, dos estudos do léxico no ensino de línguas, e quando a gente olha para os cursos em geral que tem nos institutos federais, nas FATECs, né, nas escolas técnicas, o ensino de línguas é o ensino para fins específicos, né? É o ensino que vai lidar com discurso especializado, é o ensino que vai lidar com gêneros de esferas especializadas, então não tem como fugir disso, né? Não tem, é uma realidade, e eu fiquei muito feliz em ver o seu trabalho, porque eu tenho também orientandos trabalhando com isso, né? Eu tenho um aluno de doutorado também, que é professor do Instituto Federal de São Paulo, e que também é professor de espanhol, e que trabalha com isso. Tenho outra que é da FATEC, também professora de espanhol, que também está trabalhando com essa, cada um numa linha, né, mas trabalhando com o ensino para fins específicos. E aí eu fiquei muito feliz mesmo de receber o convite e ver o seu trabalho, né? Obrigado, Paula. Aí eu tenho umas coisas, vou seguir o mesmo esquema, Silmara, da gente ir conversando, tá? Uhum. Tenho algumas observações. Você está em qual ano? No segundo, na verdade, assim, 2 anos e meio, eu diria, mas eu também estou igual a Milena, né? Mas eu tive meu bebezinho no primeiro ano. Eu entrei em 2019, né? Uhum. Então, né, estaria aí, né, 2 anos e meio, mas eu tenho aí 4 meses a mais por conta da licença. Ok. Então, eu calculo que bom. metade. Mas tá no caminho, né? Então, eu fiquei aqui pensando algumas questões para a gente conversar, tá? Mas Certo. não é nada... é mais para a gente bater um papo mesmo. Na introdução e justificativa, quando você diz, né, um material disponível para atender às reais necessidades do aluno de estabelecer uma comunicação eficaz em seus meios profissionais, né? E em outro momento você fala também também ainda no mesmo texto, né, no parágrafo seguinte, você fala de como, por exemplo, né, a capacidade de expressão e compreensão de forma simples.
no ambiente profissional, além da produção de textos simples e breves da área de atuação do profissional. Assim, me parece que o que você está querendo dizer com esse forma simples? Você está querendo dizer num nível básico, num nível A1, A2, de língua? Honestamente, eu seria menos modesto aqui, sabe? Eu tiraria esse de forma simples e diria que você quer preparar o seu aluno para que ele seja capaz, é o seu objetivo, e você vai instrumentalizá-lo para isso. Se ele vai alcançar isso ou não, também, né, depende dele, né? Não depende só de você ou só do seu material. Eu seria menos modesto aqui e tiraria esses breves textos, esses adjetivos, sabe, breve, simples, e tentaria colocar aí nos níveis, talvez, né, no nível B1, nível B2, se você julgar pertinente. Se não, preparar o seu aluno para que ele seja capaz de... Desculpem, tocou aqui meu telefone. Seja capaz de se comunicar, né, desenvolver a sua competência comunicativa nesse ambiente, que, aliás, eu estou chamando de competência comunicativo-especializada, né? Uns termos aí que eu estou usando, porque eu já cheguei numa fase que não... Eu vou fazer o que eu quero fazer e pronto, sabe? Do jeito que eu quero fazer. Então, se vão gostar ou não, isso é terapia das pessoas, não é a minha já está bem resolvida, né? Então, eu estou chamando de competência comunicativo especializada, né? Uma palavra aí. Então, tira essas coisas de simples, e assuma que você está preparando um material, né, muito bem elaborado, pensando nas necessidades. Você fez toda uma entrevista com os alunos, detectou essas necessidades, detectou esses gêneros prototípicos da área, né? Não tem nada de simples nisso, não é? É muito trabalho, não tem nada de breve, de simples. Tá? Então, para você pensar aí um pouquinho. Com relação, ainda na mesma página, você fala de específicos, tem um texto você deve ter visto, claro, tem um texto da professora Rosinda Ramos, nesse livro, não sei se você tem esse, em que ela fala, ela se pergunta, e tem várias perguntas, né, que específico é esse? Talvez você possa argumentar um pouquinho aí, né, que específico é esse, afinal de contas? Porque se eu penso num específico... num curso de inglês ou de espanhol, né? Já que nós dois aqui somos a maioria agora, né? Verdade, não é sempre que isso acontece. Somos a maioria, mas já que nós dois aqui, entre nós três, somos a maioria, se você pensa num curso de espanhol para um grupo de advogados, você tem um público específico. Se você pensa num curso de espanhol para os alunos do direito, você tem um público específico completamente diferente. Porque vai ter já essa competência comunicativo especializada na sua área de conhecimento na língua materna. E o outro não. O outro, além de aprender a língua espanhola, ele ainda tem que adquirir, desenvolver a competência comunicativa especializada na sua área de conhecimento, que é o aluno ainda do direito, né? Embora os alunos do direito, no primeiro ano, eles já tenham um carimbinho de doutor, né? E um terno. Então, mas a competência comunicativa especializada vem com o tempo. Então, problematize um pouco mais essa questão de que específico é esse, não é? Certo. Um pouquinho adiante, eu também, igualmente, posso te mandar depois, né, o arquivo, se você quiser, até o final da semana eu te mando, porque eu estou em 2 semanas bem enlouquecidas aqui, incluindo o casamento da minha filha no outro sábado. Então, eu estou assim, bem... vai vendo. Então, vai pensando nessas questões para você articular melhor, né? Da mesma forma, eu fiquei pensando... A Silmara fala em vários momentos de léxico-gramática, de léxico específico da área, de léxico-gramática específica, com padrões e estruturas particulares. Qual é a teoria de léxico e a teoria de gramática, ou a teoria de léxico-gramática que sustenta essas suas discussões, né? Vocês pensaram em alguma coisa nesse sentido?
já desenvolveu alguma coisa nessa linha? Porque nesse resumo, né, que a gente sabe que aqui é um resumo da tese, né, um resumo não, mas é um recorte, melhor dizendo, não caberia. Mas aqui não tem, né, eu não vi nenhuma bibliografia das teorias das ciências do léxico de uma maneira geral, né, e nem de léxico-gramática, né? Alguma questão, alguma referência bibliográfica de léxico-gramática. Não sei, mas é para você depois discutir aí com a professora Paula, né? Se não é prudente se calçar um pouquinho, já que você tem aí um tempo interessante ainda, se calçar um pouquinho aí, né, em alguma dessas teorias, ou na terminologia, ou na lexicologia, né, no ensino de vocabulários, também um pouquinho das teorias de ensino-aprendizagem para articular com o uso da linguística de corpos, né? Não sei se a orientadora pode falar, mas acho que vou deixar a Silmara primeiro falar. Podemos, pode claro. falar, Paula. Eu falei para ela, quando ela fez a apresentação, que eu achei que ainda ficou faltando reforçar mais a questão do Data Driven Learning, que é a aprendizagem movida por dados, que é a base do grupo de pesquisa dessa área, né? Que trabalha com os padrões léxico-gramaticais. Então, é o uso do corpus em sala de aula com os alunos, para que eles consigam depreender, a partir da informação que eles têm nas linhas de concordância, qual é o padrão lexical e gramatical naquela área. Então, acho que faltou reforçar mesmo. Precisa desenvolver, então, essa parte. Por exemplo, é uma parte que eu não... Como eu sou das ciências do léxico, né, e do ensino-aprendizagem, como não está bem desenvolvida essa parte, né, e aqui também não caberia, né, não caberia no espaço, digamos assim, né, eu fico pensando, me falta algo aqui, está me faltando uma perna aqui, que é o que está sustentando essa discussão, o que é léxico-gramática específica, né? E depois, isso um pouco que entra em choque com o exemplo de atividade que você apresentou, que é uma atividade com verbos. E aí você fica pensando assim, bom, o meu olhar da área da terminologia, por exemplo. Né? Bom, esse léxico gramática específica está pensando mesmo nessas estruturas, né, do discurso especializado. Né? Então, que seja aí atenciosamente, que não é exatamente um termo, mas é uma forma fixa de terminar uma carta, né, comercial, que é especializado, que é um gênero especializado. Mas aí você apresenta o verbo, então eu falo, mas o que tem a ver o verbo com esse léxico gramática especializada? Percebe que é nessa relação, é isso que a professora Paula então falou, que falta você se aprofundar, até para o seu leitor conhecer, né? Eu não conheço, é interessante, de repente até me ajuda no desenvolvimento aí da minha proposta de abordagem, porque eu vejo a linguística de corpos como metodologia apenas, né? Então, precisa se aprofundar nisso para articular melhor, né? Para não ficar faltando essa perna. Outra coisa, Silmara, tem uma citação do Berber Sardinha que eu gosto dos trabalhos do Berber Sardinha, acho ótimos, ele é uma referência tal, mas é uma tese, né? Então você pode citar, a citação ela precisa cumprir minimamente de dois objetivos, ou para confirmar alguma afirmação que você está fazendo, ou para você bater nela, né? Digamos assim, para você dizer, olha, esse autor afirmou isso, mas não é assim, os meus dados demonstram diferente, né? Quando você cita na página 3, finalmente o computador e a internet são de inestimável valor, porque a maioria dos professores de língua estrangeira teve sua formação nas humanidades, aí eu continuei lendo a citação para ver se o autor explicava isso, né? Mas ele não explica. Aí eu fiquei me perguntando, estranho, né? Será que é só o fato de nós sermos formados em humanidades, só pelo fato de sermos formados em humanidades, que o computador e a internet é inestimável para nós nesse momento? Será que não está subestimando a nossa formação ou a nossa capacidade de usar esses instrumentos na nossa área? Sabe? Precisa argumentar em cima disso.
E aí, na metade da metade para o final da citação, você faz um corte com aquele colchetes e reticências, e eu acho que o corte comprometeu a compreensão. Depois você dá uma olhadinha nessa citação. Tá? Então, veja isso certinho, veja se o Berber Sardinha disse exatamente isso, se de repente você não cortou a citação no momento que ele justamente explicava isso. Isso. Porque da forma como está, eu acho que ou subestima a nossa formação em humanidade, ou subestima o quanto podemos ser capazes de usar esses instrumentos, apesar da nossa formação em humanidades. Né? Parece que limita muito. Isso pode comprometer outros argumentos seus que vêm a seguir. Certo. Nas suas perguntas de pesquisa, você fala muito, e ao longo do texto também, você fala 2 ou 3 vezes, em elementos linguísticos. Né? Quais são esses elementos linguísticos? Eu acho que tem a ver, de novo, com o que a professora Paula falou, né, da teoria, por causa dessas estruturas léxico-gramaticais, né, então, precisa, nessas suas perguntas, ou antes delas, definir o que você está entendendo por elementos linguísticos. Né? Porque elementos linguísticos pode ser, né, N coisas. muita coisa. E aí, de repente, que elementos linguísticos são esses? É muito amplo. É a mesma coisa quando a gente quer citar, mas são muitos autores, e a gente fala assim, e alguns autores afirmam. Alguns autores quem? Né? Precisa colocar pelo menos 1 ou 2 sobrenome e ano, para o seu leitor falar, não, ela realmente sabe do que está falando, ela não está chutando, né? Aí alguém disse, mas quem é alguém? Quem são alguns? Quais são os elementos linguísticos, né? Que elementos linguísticos são esses? Então... Certo. Também deixar um pouquinho mais claro, talvez, no seu objetivo geral, que mecanismos são esses. Porque como no seu título já fala, né, e você vem falando dessa elaboração de atividades didáticas, talvez criar mecanismos de apoio ao ensino de língua estrangeira por meio da elaboração de atividades didáticas, não sei, parece que esses mecanismos também, né, que mecanismos são esses, né? Será que não seria já elaborar propostas, né, de atividades didáticas baseadas na linguística de corpos e no Drive, não sei o que a Paula colocou, com base nas necessidades do público específico, não é? Deixar um pouquinho mais, embora seja o objetivo geral, vai ser contraditório o que eu vou dizer, mas deixar mais direcionado. Né? Entendi. Ou será que a elaboração das atividades é uma consequência, seria um objetivo específico, e o objetivo geral é detectar essas necessidades dos alunos, né, e identificar essas necessidades dos alunos, e aí, com base nessas necessidades, pensar um pouquinho nessa relação, afinal de contas, o que é o geral e o que é o específico aí, né? O que veio primeiro? Será que o objetivo geral é elaborar a disciplina, as atividades, ou a elaboração das atividades... Olha, eu te criando um problema. A elaboração das atividades é uma consequência do seu objetivo geral, que é refletir sobre esse contexto específico e as necessidades desse público. Né? Não sei te responder, tá? É um problema para você e para a professora Paula. Não. Vocês pensarem. Se for assim, tá bom, mas talvez não seja só isso, né? Então, entendi. Né? Não sei. É para pensar mesmo, né? Aí no 2.1, língua para fins específicos, logo no comecinho você fala grupo de profissionais, precisa aprender, não só de profissionais, né? Mas o seu caso não são, talvez muitos deles não sejam ainda profissionais, sejam aprendizes, né? Então, que tem a ver com aquilo que eu falei antes, né? Que específico é esse? Né? Esse específico já é o agente, o organizador de eventos, não sei qual é o nome, formado, que atua no mercado de trabalho, ou é o aluno, né, recém-saído do ensino médio, ou no ensino médio integrado, que vai se formar para isso? As necessidades são diferentes. Então, aqui tem a ver com essa questão de que específico é esse que precisa estar bem definido. Bem claro.
Na página 6, você usa bastante aqui a professora Rosinda, né, e tem que usar mesmo, porque é uma referência no Brasil, mas precisa se aprofundar, porque ela mesma vai dizer que há muitos mitos sobre essa coisa do instrumental, né? Então, da forma como você está colocando, dá a impressão que ela diz que o instrumental está atrelado à leitura. E no projeto não era só a leitura. Isso, né? As pessoas interpretaram, né, muito. Embora eu passei a minha vida toda, até um ano mais ou menos atrás, 2 anos, no máximo 2 anos, pensando que fosse. Porque eu sempre aprendi que, né, inglês instrumental, eu fiz inglês instrumental para os exames de proficiência e era só leitura. O professor falava em português, a gente já ia traduzindo, né, lendo e traduzindo. Mas ela fala que isso é um dos mitos, então talvez problematizar um pouquinho dessas coisas. Uhum. Eu, por exemplo, entendo que ensino de línguas para fins específicos é um hiperônimo e todo o resto são hipônimos disso, né? Ensino de línguas instrumental é um hipônimo, ensino de línguas para fins acadêmicos é um hipônimo para fins específicos. E aí, inglês dos negócios é um tipo de curso dentro do instrumental ou dentro do inglês ocupacional ou dentro do inglês acadêmico, né? São tipos de cursos. Então, pensar nessa relação também pode te ajudar a entender um pouco, né? Certo. Só uma correção. O nome da autora espanhola, que eu uso muito, né, que é a Blanca, é Aguirre e não Aguirre. Não tem esse E. Uhum. Né? Tá no seu texto, e aí eu falei, foi um erro de digitação, mas depois você falou na apresentação. Então é Aguirre, né? E não Aguirre. Aguirre. Uhum. Só para... Ótimo. Na página 7 também, só para você problematizar um pouquinho mais, né, aquelas citações, tem a ver com citação, né, mesmo, né? Quando você cita o Hudson e Waters, né? Não é meramente o ensino de uma variedade especializada de inglês e não é diferente de qualquer outra forma de ensino de línguas. Então, aí eu pergunto para você pensar, não precisa responder. Se não é diferente de qualquer outra forma de ensino de línguas, por que a gente tem que pensar nas necessidades específicas de um aluno específico em situações específicas de comunicação? Não é? Será que lá em 1987, quando eles disseram isso, obrigado, Larissa, será que isso se aplica hoje? Será que lá em 1987, quando eles afirmaram isso, olha, né, 1987, é muito tempo, né? Muitos de vocês não tinham nascido ainda, eu já, mas infelizmente, enfim. Precisa problematizar, né? Será que a sua realidade não é diferente dessa afirmação dele? Pensar nessas coisas, não colocar a citação só pela citação, né? Mas pensar no seu corpus, na sua realidade, nos seus alunos, nos seus dados. Não é meramente o ensino de uma variedade especializada de inglês. Não é meramente, mas é também. Não é? Porque você vai ensinar a língua. Se você parte da necessidade do aluno, esse aluno, a maioria pelo menos, não quer aprender o inglês para não passar fome nos Estados Unidos. Ele quer aprender o inglês ou o espanhol, ou qualquer língua, ou português, inclusive, para interagir no seu mercado de trabalho. Não é? E no seu mercado de trabalho, ele vai usar um discurso especializado. Percebe que tem umas, né, que você precisa contra-argumentar aí? Né? Da mesma forma que, né, e aí, na linha de baixo, você cita o Ivans e o John, em que eles vão dizer planejamento para atender às necessidades do aprendiz. Contradiz, né? Então, entre uma citação e outra, precisa aparecer a Silmara aí dizendo, olha, não é bem assim. Pode ser que em 1987 fosse essa realidade lá na realidade, no contexto desses autores, mas no meu contexto, em 2021, não é isso, né? Eu achei engraçada essa citação aqui do absolutas e variáveis, ou seja, é tudo, né?
É o mundo. A última das variáveis é muito divertida, porque, ó, planejado para atender a alunos de nível intermediário ou avançado, podendo atender também os alunos iniciantes. Ou seja, é para atender todo mundo, gente. Né? Sabe? Você não tem... não sei, né? São umas afirmações assim que... eu não sei se eu já estou numa fase... eu já nasci velho, né? Para começo de conversa, né? Eu sou bem ranzinza mesmo. Eu sou uma espécie de Benjamin Button, com a diferença de que eu não vou ficar com a cara do Brad Pitt. Mas tem umas coisas que essas pessoas dizem, né, que não precisava dizer, né? Olha, planejado para atender a alunos de qualquer nível, segundo as suas necessidades de aprendizado. Agora, é para nível intermediário e avançado. Mas pode usar também para o inicial. Né? Então, tenta argumentar em cima disso, né? Mostrar como é que de que lugar a Silmara está falando. E do lugar que ela está falando, dos seus alunos, dos seus contextos, isso se aplica? Que nível tem meu aluno? Então, quer dizer que o meu aluno que entra lá no primeiro ano, analfabeto completo, de discurso especializado e de língua espanhola, eu tenho que ensinar para ele o hola, que tal? Só? Né? Vai para você pensar mesmo. Não precisa responder agora, não precisa ter resposta, porque eu também não tenho. Só tenho perguntas. Aqui eu tinha uma pergunta sobre, né, quando você apresenta um quadro, né, o exercício faz uso de corpos, tarará, e você fala de novo de léxico gramatical, e a minha pergunta era sobre a teoria do léxico, mas agora você já respondeu, nosso tempo já acabou. E só para completar, dá uma revisada que a sua tabela, tem uma tabela sua que não... que está repetida, que eu tive uma dificuldade para entender, é aquela que assinale com que frequência você usa na página 21, aparece, eu acho que a mesma tabela 2 vezes, e a tabela, o quadro 2 da página 23, você anuncia uma coisa e depois tem outra, olha. Em sua opinião, pensando que você precise utilizar a língua espanhola no seu trabalho com eventos, quais as habilidades são mais importantes? Assinale os números de 1 a 5, sendo 1 nada útil até 5 extremamente útil. Só que daí você coloca nunca, pouco, uma vez, nada. No quadro 2 do egresso. Teve essa fase. Você diz que vai perguntar uma coisa e pergunta outra. E os dados também dizem outra coisa. Né? Então, só é uma questão de revisão mesmo. Larissa, vou terminar, tá? Só um minuto. Tudo bem. Dá uma revisada também no seu corpus. 2 coisas para terminar. Vou até fechar meu para a gente terminar, já passar. Dá uma olhadinha lá no seu corpus. Eu fiquei em dúvida porque lá no Sketch, nos seus prints do Sketch Engine, tem umas frases em português. Sabe, às vezes começa em português, depois termina em espanhol, às vezes tem uma palavra em português perdida no meio. Eu não sei se foi um problema quando você subiu isso para a plataforma e ele fez uma leitura, ou se as notícias estavam assim, né? Então você precisa verificar isso, tá? Certo. Eu te mando depois o arquivo assinalado. Tá. E eu acho, Paula, que ela vai precisar também problematizar, porque a questão da atividade dos verbos, porque tem alguns verbos que não são verbos pura e simplesmente, eles são locuções verbais. Eles são perífrases verbais em espanhol. E isso é muito pueda tener. Né? E perífrasis verbal é uma coisa muito importante no espanhol, assim, né? É uma estrutura tipo phrasal verbs, né, do inglês que enlouquece o povo. É mais simples, eu diria, né? Mas não dá para entendê-lo como simplesmente um verbo, poega. Né? Não dá, tem casos ali que são de perífrases verbais. Então, Silmara, dê uma olhadinha nisso, tá bom? Sistematiza, desculpa, né? que eu ultrapassei, que eu fiquei empolgado aqui. Larissa, desculpa, mas acho que eu não ultrapassei muito. Silmara e Paula, parabéns pelo trabalho, estou à disposição. Até o final da semana, se você me lembrar, se você não me lembrar, eu não vou te mandar, mas se você me mandar um e-mail me lembrando, eu te mando o arquivo com os comentários. E estou à disposição se precisar. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço aí a comissão organizadora, na figura aqui da Larissa, né, pelo convite e parabenizo pelo evento.
Obrigado. Muito obrigada, professor. Agora eu vou em busca da segunda dose da vacina, porque eu estou louco para virar jacaré para poder sair contagiado na rua. Olá, pessoal. Consegui voltar só agora, não ouvi as falas de vocês, infelizmente, né? Mas eu espero que tenha corrido tudo bem, né? Convido vocês a assistirem a nossa mesa redonda, que vai iniciar às 10h45, com a professora Maria José Finato e a professora Sheila Elias de Oliveira, tá? Que vão falar exatamente de temáticas da nossa área, né? Deixa eu só agradecer aqui, eu queria só agradecer demais, viu, Daí, porque primeiro pela língua a gente pensou em você, né? Porque sempre assim, eu não falo espanhol, então sempre a gente fica discutindo. Depois a terminologia, porque são dados, né, específicos, uma área específica. Quando nós vimos que você estava trabalhando com fins específicos, eu falei, é essa pessoa. E hoje, isso parece que você entrou certinho, assim, sabe? Era a pessoa certa para debater o trabalho da Silmara. Tudo que você falou foi muito importante, vai ser considerado e discutido aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, imagina. Se vocês me acharem, eu permaneço, porque agora eu mudei de nome pela segunda vez, como eu já disse, meu nome é Odaília Desaparecido. Parabéns pela filha. Obrigado. Estou aqui com um conjunto de emoções muito loucas. Eu imagino. Nossa. É tudo muito junto e misturado, mas enfim, vamos lá. Pessoal, se vocês concordarem, eu posso enviar as gravações para os orientadores, assim vocês podem ouvir com mais calma, algo que ficou, talvez, né, se perdeu na fala, vocês podem refletir, tá? Eu só preciso do consentimento de todos. Tá bom. Ok, então quando eu receber a gravação, eu envio aos orientadores, ok? Tá. Agradeço novamente, professor Odair, pela arguição, por ter aceitado o nosso convite, sempre um trabalho tão difícil participar do Selim, né? Muito trabalhoso. Eu vou encerrar a nossa gravação, tá? E nos vemos ainda durante o evento. Tá okay? certo. Muito obrigada. Muito obrigada, Larissa, pela sua ajuda.